Ela estava apenas a desenhar no parque, com o seu fiel cão deitado ao seu lado. Tudo estava tranquilo, até que três indivíduos ricos decidiram transformar a dor dela em diversão. Eles seguraram o carrinho, obrigando-a a assistir enquanto maltratavam o seu cão de serviço. Ela pensou que fosse o fim, mas eles não sabiam quem estava a correr pelo parque nas proximidades. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde está a ver este vídeo. O calor pesado de Atlanta se estendia sobre o Parque Piedmont como um véu úmido, impregnando o ar com a sensação de que até a respiração exigia esforço. As árvores altas, sobretudo os olmos antigos que dominavam as alamedas, filtravam a luz do sol em fragmentos irregulares, criando manchas que dançavam sobre o chão de ladrilhos. O parque, naquele fim de tarde, parecia um refúgio à parte da cidade. Um espaço onde o tempo se movia de forma diferente, mais lenta, mais suave para quem buscava um instante de paz. E para Emily Carter, era mais que um parque. Era o único lugar onde ela ainda conseguia sentir que a vida não havia sido totalmente arrancada dela. Sentada na cadeira de rodas que a acompanhava há mais de 2 anos, desde o acidente que interrompera sua carreira como dançarina, ela segurava um pincel com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. As mãos, embora marcadas pela prática constante, eram o único elo entre sua memória de movimento e o mundo real. A perna que não respondia, o corpo que já não girava em palcos iluminados, tudo isso parecia distante quando ela pintava. À sua frente, o chafariz do parque reluzia sob o sol, e cada gota que saltava em direção ao ar era transformada por ela em cor, textura, vida. Ao lado da cadeira, deitado com postura atenta apesar do aparente relaxamento, estava Atlas, seu pastor alemão de serviço. Ele observava tudo, não apenas com instinto treinado, mas com um elo profundo que se formara entre os dois desde o dia em que ela o recebera no centro de reabilitação. Atlas era mais que um animal. Era a âncora emocional que impedira Emily de afundar nos meses mais escuros de sua recuperação. Ele sentia suas mudanças de humor antes mesmo que ela própria as percebesse. Reagia a cada respiração inquieta e oferecia, em silêncio, um tipo de força que nenhuma palavra poderia igualar. Emily mergulhou o pincel em uma mistura de azul e prata, ajustando a tonalidade para capturar o brilho exato da água, quando ouviu, ao fundo, um ronco alto e metálico. O tipo de som que destoava do ambiente natural do parque, anunciando presença antes mesmo de ser visto. Ela ergueu o olhar por um instante e viu um carro esportivo vermelho, caro demais para parecer simples ostentação, estacionar de maneira abrupta na entrada lateral do parque. Nem precisou observar muito para perceber que aquele não era o tipo de chegada que prometia algo bom. Do veículo saíram 3 jovens homens, todos vestidos com roupas de marcas facilmente reconhecíveis à distância. Andavam como se o chão lhes pertencesse, como se cada passo que davam fosse a confirmação de que nada no mundo poderia lhes negar qualquer coisa. O primeiro deles, o que vinha mais à frente, tinha um ar de liderança arrogante, ombros soltos, queixo erguido, sorriso de quem nunca conheceu o peso da responsabilidade. Emily reconheceu seu sobrenome ao ouvir um comentário de alguém próximo. Whitmore. Logan Whitmore. Era uma das famílias mais influentes de Atlanta, donos de grande parte das propriedades comerciais da cidade, e conhecidos não apenas pelo dinheiro, mas pela forma impune como seus filhos resolviam conflitos com festas, escândalos e silêncios comprados. Atlas ergueu a cabeça antes mesmo que os jovens se aproximassem, rosnando baixo, de modo quase imperceptível, mas Emily sentiu a vibração no ar. Colocou a mão sobre o dorso do animal, sinalizando para que ele mantivesse a calma, enquanto tentava se concentrar na pintura. Ainda assim, não conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a romper a tranquilidade do parque. Sensação essa que se confirmou quando as sombras dos 3 homens finalmente se projetaram sobre sua tela. "Bonito desenho", disse um deles, não com admiração, mas com desdém. "Pelo menos você encontrou um jeito de passar o tempo." Emily forçou um sorriso educado, apesar do desconforto evidente que endurecia seus ombros. Tentou responder com cortesia, como fazia sempre que se via em situações complicadas. "Obrigada.
É só um estudo de luz. E essa cadeirinha? Interrompeu o segundo homem, inclinando-se, observando-a como se fosse uma peça curiosa. Deve ser difícil andar por aí. O comentário, embora dito em tom casual, carregava uma crueldade tão natural que Emily sentiu a respiração falhar. Ainda assim, manteve a compostura. Estou bem. Só preferia que não invadissem meu espaço de trabalho. Atlas deu outro sinal de alerta, desta vez erguendo-se. O primeiro homem, Logan, observou o cão com uma expressão de incômodo, como se a simples presença do animal fosse uma afronta pessoal. Emily viu o jeito como os olhos dele se estreitaram, avaliando, julgando, decidindo algo. Ela sabia reconhecer esse tipo de olhar. Era o mesmo que vira em pessoas que confundiam vulnerabilidade com permissão para a violência. Bonitinho o cachorrinho, disse Logan sorrindo torto. Ele morde? Ele é um cão de serviço, respondeu Emily com firmeza. Por favor, não o provoque, mas era tarde demais. Proibir alguém como Logan equivalia a acender um fósforo em um campo seco. A palavra não parecia ativar nele o desejo de fazer exatamente o contrário. Ele deu um passo à frente e, antes que Emily pudesse reagir, ergueu a perna e desferiu um chute direto nas costelas de Atlas. O som abafado do impacto ecoou dentro dela como se fosse seu próprio corpo sendo atingido. Atlas cambaleou, mas manteve-se firme, voltando para a frente de Emily para protegê-la. Emily gritou, instintivamente tentando mover a cadeira para a frente. Mas num gesto rápido, os outros dois homens se aproximaram e seguraram as laterais da cadeira, impedindo qualquer movimento. Parem! Ela gritou, sentindo o desespero subir pela garganta. Ele está machucado. Por favor, parem! Mas suas palavras pareciam desaparecer no ar quente, engolidas pelo riso abafado dos jovens. Logan golpeou Atlas novamente, desta vez com mais força, buscando não apenas ferir, mas humilhar, demonstrar domínio. Emily sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas não eram lágrimas de dor. Eram de impotência, de raiva, de terror ao ver a única criatura que sempre estivera ao seu lado sendo agredida sem motivo algum. Ela tentou alcançar a Atlas com a mão, estender algum tipo de conforto, mas a cadeira estava presa de forma rígida pelos dois homens que a seguravam. O mundo, naquele instante, pareceu encolher até se reduzir à cena brutal diante dela. O parque, antes tão vivo, tão cheio de cores e sons, agora parecia distante, quase silencioso, como se tivesse sido esvaziado de humanidade. Havia apenas o som dos golpes, o arfar do cão, o riso cruel e a certeza de que ninguém viria ajudá-la. E então, quando ela já sentia o desespero se tornar algo quase sufocante, uma nova sombra surgiu, uma que se movia rápido demais para ser ignorada. A presença se aproximou como uma rajada silenciosa, firme e inevitável. Emily mal teve tempo de virar a cabeça quando viu um homem correr em direção ao grupo, com a precisão de alguém treinado para agir sem hesitação. Em um piscar de olhos, os dois homens que seguravam sua cadeira foram derrubados no chão, incapazes de entender o que os atingira. Logan recuou surpreso, o rosto perdendo a cor. O homem que surgira, Nathan Cole, não precisou dizer palavras para que todos ali entendessem que a situação havia mudado completamente. O olhar dele era frio como aço temperado, e seu corpo inteiro irradiava uma autoridade silenciosa que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Para Logan, aquele era um tipo de ameaça que ele nunca havia enfrentado. E para Emily, era a primeira vez desde o acidente que alguém aparecia exatamente no momento em que ela mais precisava. Nathan permaneceu imóvel por um instante, após derrubar os dois homens que seguravam a cadeira de Emily, como se avaliasse cada detalhe da cena, cada respiração, cada movimento potencialmente ameaçador. O olhar dele, fixo em Logan, carregava uma firmeza que fazia o ar parecer mais denso. Logan, acostumado a ver as pessoas recuarem diante de seu sobrenome e de sua postura arrogante, agora parecia incapaz de manter o mesmo ar de superioridade. O rosto dele estava rígido e, pela primeira vez, havia algo semelhante ao medo percorrendo suas feições. Ele deu um passo atrás e aquilo foi sinal suficiente para que os outros dois também tentassem se levantar e fugir, tropeçando nas próprias pernas. A presença de Nathan era tão inabalável
que ninguém ali ousou sequer tentar uma reação diferente da retirada imediata. Emily, ainda tentando recuperar o fôlego, observava tudo com a visão turva pelas lágrimas e pelo choque. Atlas, apesar da dor evidente nos movimentos, aproximou-se dela, apoiando a cabeça em seu joelho. Ela acariciou o focinho do animal com as mãos trêmulas, sentindo o coração apertar-se com a culpa por não ter conseguido protegê-lo. Nathan se aproximou devagar, respeitando o espaço, mas demonstrando uma urgência silenciosa em ajudá-la. Com um gesto habilidoso e suave, ele se abaixou ao lado de Atlas para examiná-lo melhor, passando os dedos com cuidado pelas costelas inflamadas. Ele vai precisar de um veterinário agora, disse Nathan com voz baixa, mas firme. Mas acho que conseguimos estabilizá-lo até chegar lá. Emily tentou agradecer, mas a voz falhou antes mesmo de formar a primeira palavra. O ataque, a sensação de impotência, a dor de ver Atlas sofrendo, tudo isso ainda ecoava nela com força avassaladora. Nathan então tocou seu braço, apenas por um breve segundo, e o gesto parecia transmitir parte da calma que ele próprio mantinha, apesar da tensão do momento. Vamos levá-los daqui, disse ele dirigindo-se tanto a Emily quanto ao cão. Vocês estão seguros agora. A fuga dos agressores deixou para trás um rastro de silêncio estranho, quase pesado demais. Era como se o parque tivesse parado por alguns instantes, e a tranquilidade anterior não conseguisse simplesmente voltar, manchada pelo que acabara de acontecer. Emily observava os arredores com um olhar perdido, tentando reencontrar algum ponto fixo na realidade, mas só conseguia ver a sombra do terror ainda pairando no ar. Nathan ajudou-a a recolher seus materiais de pintura, guardando-os com cuidado para que nada fosse danificado. Depois posicionou-se atrás da cadeira de rodas e começou a empurrá-la em direção ao estacionamento, com passos firmes e decididos. O simples fato de ele estar presente, de atuar de maneira tão tranquila e eficiente, já transmitia a Emily uma sensação estranha de segurança. Algo que ela não sentia havia muito tempo, talvez desde antes da própria acidente que mudara sua vida. No carro, durante o trajeto até a clínica veterinária, Atlas permaneceu deitado no banco traseiro, gemendo de vez em quando e respirando de forma curta. Emily mantinha o olhar voltado para ele, murmurando palavras de conforto, enquanto Nathan dirigia com foco absoluto, desviando-se do trânsito com precisão calculada. Ao chegar à clínica, ele praticamente assumiu o comando da situação, carregando o Atlas nos braços com um cuidado impressionante para alguém com tanta força física. A equipe veterinária os recebeu imediatamente, reconhecendo a gravidade do caso. Enquanto os profissionais examinavam Atlas na sala de atendimento, Emily e Nathan ficaram do lado de fora, em um pequeno corredor iluminado por lâmpadas frias. Ela se sentia vazia, quase entorpecida, ainda tentando processar tudo. Nathan, por sua vez, permanecia em pé ao lado dela, braços cruzados, o corpo inteiro em alerta. Apesar do silêncio, havia uma presença protetora nas sombras que ele projetava contra a parede branca da clínica. Obrigada, ela finalmente conseguiu dizer, com voz fraca. Eu não sei o que teria acontecido sem você. Nathan balançou a cabeça, como se aquele agradecimento não fosse necessário. Eu estava no lugar certo, respondeu simplesmente, e fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas Emily sabia que aquilo não era verdade. Muitas pessoas tinham ouvido seus gritos no parque, muitas tinham olhado, hesitado, sentido pena. E ainda assim ninguém havia se aproximado. Ninguém, exceto ele. Quando o Atlas foi liberado, com as costelas enfaixadas e instruções médicas claras, Nathan não hesitou nem um segundo em insistir que os acompanhasse até a delegacia. Emily, embora temesse reviver tudo ao contar a história, sabia que era o passo correto. A caminho da delegacia, o silêncio no carro parecia carregar o peso do que ainda estava por vir. Emily tentava se preparar emocionalmente, imaginando como seria relatar a violência sofrida. Mas parte dela acreditava que faria sentido, que encontrar ajuda legal seria natural, que o sistema funcionaria. Essa esperança, no entanto, começou a ruir assim que eles entraram no prédio da polícia. O saguão era frio e sem vida, com fileiras de cadeiras de plástico e um balcão onde um oficial atendia sem demonstrar o menor interesse nos relatos que recebia. Quando Emily explicou, com tremor na voz, o que havia acontecido,
O sargento que os recebeu limitou-se a ouvir com expressão entediada, como se estivesse ouvindo uma queixa sobre barulho de vizinhos, e não um ataque violento cometido a céu aberto. No começo, ela tentou se convencer de que era apenas a forma desatenta dele, mas a mudança aconteceu no momento em que mencionou o sobrenome Whitmore. As sobrancelhas do policial se ergueram levemente e sua postura mudou, não para melhor. Ele ficou mais rígido, mais evasivo, mais cuidadoso em cada palavra, como se tivesse acabado de entrar em terreno perigoso. "Olha, senhorita", disse o sargento entre um suspiro e outro. "Sem testemunhas e sem gravações, vai ser difícil abrir um processo sólido. Esses jovens provavelmente estavam apenas se divertindo. Não vale a pena complicar sua vida por algo que talvez não seja tão grave quanto parece." Emily ficou em silêncio por alguns instantes, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Nathan, ao lado dela, contraiu os maxilares de maneira quase imperceptível, segurando a raiva para não piorar a situação. Ela tentou insistir, explicar novamente, mas o sargento parecia determinado a minimizar tudo o que ela dizia. Para ele, era mais fácil ignorar um caso incômodo do que enfrentar o poder de uma família influente. Quando saíram da delegacia, o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que não combinavam com o estado emocional de Emily. Eles caminharam até o carro em silêncio, e foi somente quando estavam a poucos metros do veículo que o telefone dela tocou. O número era desconhecido. Ela atendeu, ainda esperançosa de que pudesse ser alguém da veterinária. Mas uma voz fria e melosamente educada se apresentou. "Senhorita Carter, aqui é Samuel Crane, advogado da família Whitmore." A forma impecavelmente polida como ele pronunciou cada sílaba fez o estômago dela se revirar. Ele explicou com calma calculada que estava ciente do que ocorrera no parque e que a família lamentava profundamente o mal-entendido. Em seguida, ofereceu pagar todos os custos veterinários, além de uma quantia significativa, se ela concordasse em não levar o caso adiante. Quando Emily recusou, apesar do medo crescente, a voz dele mudou. "Seria muito infeliz para sua carreira e vida pessoal se certas portas começassem a se fechar, senhorita Carter. Atlanta pode ser uma cidade muito pequena quando se trata de reputação." A ameaça velada atravessou o coração dela como um gelo súbito. Quando a ligação terminou, Emily sentia que as paredes ao redor se fechavam lentamente. Não era apenas o ataque no parque. Era agora uma perseguição que envolvia dinheiro, poder e influência. E ela estava sozinha contra tudo isso. Sem pensar duas vezes, ela ligou para Nathan. A voz dele, ao atender, tinha uma firmeza que ela já começava a reconhecer como a de alguém que jamais recuava diante do perigo. Em poucos minutos, ele chegou à porta do prédio onde ela morava. Observou a expressão assustada dela e ouviu com paciência a explicação inteira da ligação do advogado. Quando ela terminou, ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para assumir uma missão nova e complexa. "Você não está sozinha", disse ele com absoluta convicção. "Não enquanto eu estiver aqui." Nathan passou as horas seguintes reforçando a segurança do apartamento dela, verificando fechaduras, instalando uma pequena barreira improvisada na porta e orientando-a sobre o que fazer caso qualquer coisa estranha acontecesse. Emily observava cada gesto dele, sentindo-se dividida entre o medo crescente e uma gratidão profunda. Não apenas por ele ter salvado Atlas, mas por continuar ao lado dela, mesmo quando tudo parecia desmoronar. E, enquanto a noite avançava lentamente sobre Atlanta, Emily percebeu que, embora o terror continuasse vivo dentro dela, havia agora algo que antes não existia. A sensação de que alguém estava disposto a lutar por ela. Alguém que carregava nas sombras a promessa silenciosa de proteção, mesmo contra inimigos muito maiores do que ela jamais imaginara enfrentar. A noite anterior havia deixado um peso silencioso no ar, uma sensação de ameaça pairando sobre cada canto do apartamento de Emily, apesar das medidas de segurança improvisadas que Nathan instalara antes de ir embora. Ela mal conseguira dormir, acordando várias vezes ao menor barulho, sempre surpreendendo Atlas erguendo a cabeça, atento, como se ele próprio temesse que os agressores pudessem surgir de repente. O amanhecer trouxe um pouco de luz, mas não trouxe alívio.
Ainda assim, ela tentou seguir com a rotina, como se agarrar-se à normalidade pudesse impedi-la de afundar no medo que crescia a cada minuto. Atlas permanecia mais quieto que o habitual. Embora medicado, seus movimentos revelavam a dor persistente. Emily o observou enquanto preparava uma pequena bolsa para sair rapidamente até o mercado próximo. Prometeu voltar em poucos minutos, deixando água acessível e certificando-se de que ele estava confortável. A ideia de deixá-lo sozinho a fazia hesitar, mas ela precisava de suprimentos. E acreditava, ou tentava acreditar, que ninguém se atreveria a fazer algo tão cedo após a intervenção de Nathan. A rua estava calma, quase sonolenta, enquanto ela se deslocava com a cadeira pelos caminhos conhecidos. Tentou focar no canto dos pássaros, no vento que movia as folhas das árvores, no simples ato de comprar comida. Mas a mente dela insistia em revisitar o parque, o ataque, o desprezo nos olhos de Logan. Cada memória era uma ferida reaberta. Quando finalmente chegou ao mercado e começou a colocar os itens na cesta, percebeu que suas mãos ainda tremiam levemente. Foi fiel à promessa que fizera a si mesma. Entrou, comprou apenas o necessário e voltou o mais rápido que pôde. Porém, assim que dobrava a esquina da rua onde ficava sua pequena galeria-estúdio, sentiu algo incomodar dentro de si, como um grito silencioso vindo das paredes que antes eram seu refúgio criativo. A porta de serviço estava entreaberta. O coração de Emily acelerou instantaneamente. Ela avançou com cautela, cada metro percorrido revelando detalhes que a fizeram estremecer. Fragmentos de madeira pelo chão, respingos de tinta misturados à poeira, o ar impregnado pelo cheiro forte de sprays de tinta fresca. Quando entrou, o choque foi tão profundo que por um momento ela não conseguiu respirar. Sua galeria, seu espaço sagrado, estava irreconhecível. O chão, antes impecável, estava coberto por manchas de tinta derramada, como se alguém tivesse jogado baldes inteiros para destruir não apenas objetos, mas a própria alma do lugar. Os quadros que ela dedicara centenas de horas pintando estavam rasgados ao meio, pendurados de forma grotesca nas paredes ou jogados no chão, como se fossem lixo sem valor. Móveis quebrados formavam montes de destroços, e pincéis, paletas e materiais estavam espalhados de maneira caótica, transformando o ambiente em uma paisagem de devastação total. Emily avançou lentamente, sentindo o estômago se contrair a cada novo detalhe do estrago. Era como se alguém tivesse arrancado o pouco de estabilidade emocional que ela ainda preservava e o tivesse destruído diante de seus olhos. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma das paredes, escrita em letras grandes e agressivas com tinta vermelha recém-aplicada, uma frase a atingiu como um golpe físico. Da próxima vez, o cachorro. As palavras pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. Alice sentiu os olhos se encherem de lágrimas, o peito apertando-se em desespero. Eles não estavam apenas ameaçando-a, estavam prometendo voltar para fazer algo ainda pior. Atlas, ferido, indefeso, repousando sozinho em casa. O pensamento fez o chão desaparecer sob ela. Segurou a lateral da mesa destruída para não cair, ofegando, sentindo o pânico tomá-la por inteiro. Ela tirou o telefone do bolso com mãos trêmulas e ligou para Nathan. No primeiro toque, ele atendeu. A voz dele, ao ouvir o choro descontrolado de Emily, mudou instantaneamente de calma disciplinada para alerta absoluto. Minutos depois, ele estacionava diante do estúdio e entrava apressado, os olhos avaliando a cena com rapidez militar. E, ao ver a frase na parede, o olhar dele escureceu de uma forma que Emily nunca havia testemunhado. Nathan se aproximou dela, tocou seu ombro com cuidado e a ajudou a sair do espaço destruído, como se estivesse retirando alguém de um campo minado. Emily mal conseguia falar, mas o olhar dele dizia que ele compreendia tudo. A violência, o ódio, a ameaça implícita. Era óbvio que não se tratava mais de um ataque isolado, mas de uma perseguição planejada, progressiva e terrivelmente pessoal. Eles passaram de todos os limites, murmurou ele, a voz quase um ronco baixo. Isso não vai ficar assim. Sem perder tempo, Nathan a levou até o carro
e dirigiu rumo a um hotel discreto na região mais tranquila da cidade. Ele sabia que deixá-la em casa era arriscado demais. Emily sentia-se atordoada, como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Mesmo assim, quando chegaram ao hotel e ele a ajudou a acomodar-se no quarto, ela sentiu um pequeno alívio ao perceber Atlas deitado sobre a cama, levantando a cabeça de imediato ao vê-la entrar. O cão, mesmo ferido, aproximou-se dela com cuidado, demonstrando a mesma lealdade inabalável que sempre tivera. Emily o abraçou com força, como se segurá-lo pudesse impedir qualquer mal de alcançá-lo novamente. Nathan observou a cena com olhos intensos, e então depositou uma mão firme no encosto da cadeira dela. Fique aqui, Emily. Não saia por nada. Eu vou voltar. Ela ergueu o olhar, o coração batendo acelerado. Mas para onde você vai? Nathan encarou a porta, como alguém que já tomou uma decisão inevitável. Vou terminar isso. Ele deixou o quarto sem dizer mais nada, e Emily ficou ouvindo o som dos passos dele desaparecer no corredor. A noite novamente caiu sobre Atlanta, mas desta vez ela não trouxe apenas medo. Trouxe também a sensação de que algo estava prestes a mudar definitivamente. Enquanto Emily permanecia no quarto do hotel, lutando para controlar a ansiedade, Nathan chegava ao estúdio destruído com passos calculados e olhar de predador. A escuridão do espaço o recebeu como um aliado. Ele avaliou cada canto, cada potencial ponto de entrada, cada sombra que pudesse esconder movimento. Sua mente funcionava como um mapa tático, identificando posições vantajosas, pontos de armadilha e rotas de fuga. Ele não falava sozinho, não precisava. Todo o treinamento que recebera durante os anos de operações especiais estava ativo dentro dele, conduzindo cada gesto. Transformar aquele ambiente em uma armadilha não era apenas possível, era natural. Posicionou-se no local perfeito, onde poderia observar sem ser visto. Ajustou pequenos detalhes, reorganizou destroços de modo a criar obstáculos silenciosos e invisíveis. E esperou. A respiração dele era calma, controlada, mas os olhos estavam atentos como os de um felino pronto para o ataque. Ele sabia que os agressores voltariam, porque pessoas como eles não toleravam perder. A violência anterior não era apenas ódio, mas necessidade de reafirmar poder. E nada era mais perigoso do que alguém que sente o próprio domínio ameaçado. A madrugada se aproximava, pesada e silenciosa. Emily, no hotel, tentava manter-se desperta, mas a exaustão emocional a puxava para baixo. Atlas deitara ao seu lado, a cabeça apoiada perto de sua mão, oferecendo a presença que sempre a fazia sentir-se menos quebrada. Ela pensava em Nathan, no olhar determinado, no modo como ele agira desde o primeiro instante. Nunca conhecera alguém assim, alguém cuja força não era exibição, mas dever. E enquanto adormecia aos poucos, com a respiração de Atlas marcando o ritmo da noite, Nathan continuava na escuridão do estúdio destruído, imóvel e perfeitamente silencioso, aguardando o momento exato em que seus inimigos retornariam. Tudo estava prestes a acontecer novamente, mas desta vez ele estaria pronto para recebê-los. A escuridão dentro do estúdio destruído parecia mais densa do que em qualquer outra noite. Nathan permanecia imóvel, respirando de forma ritmada, cada músculo pronto para reagir ao menor som fora do lugar. A raiva que sentira ao ver a mensagem ameaçadora na parede, pintada com tinta vermelha como um aviso sangrento, não o distraía, apenas aguçava sua concentração. Ele sabia que eles voltariam. Sabia que a violência que haviam demonstrado não terminaria com a destruição das pinturas ou com as palavras cruéis. A ameaça deixada na parede era uma promessa, e homens como Logan Whitmore nunca resistiam ao impulso de cumprir suas próprias promessas torpes. Nathan aguardava, preparado para romper aquele ciclo de crueldade com a precisão de um soldado e a determinação de alguém que não permitiria que Emily ou Atlas fossem feridos novamente. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo ranger ocasional de madeira que se acomodava com o passar das horas. O ar carregava o cheiro de tinta seca misturado com poeira, um odor áspero que grudava na garganta. Lá fora, a cidade parecia adormecida,
Mas Nathan sabia que, para certas pessoas, a noite era o palco perfeito para cometer atrocidades. Então, quando ouviu o primeiro ruído distante, um arrastar de sapatos contra o asfalto, abafado, mas inconfundível, ele entendeu que a espera havia terminado. Os passos se aproximaram lentamente, acompanhados de murmúrios baixos. 3 silhuetas surgiram na porta de serviço, exatamente como ele previra. Logan entrou primeiro, iluminando o interior com a lanterna de seu celular. O feixe de luz tremulou sobre os destroços, revelando o cenário de caos que eles mesmos haviam criado. Atrás dele vinham Troy e Cameron, visivelmente tensos, apesar de tentarem aparentar confiança. Era evidente que acreditavam que Emily estivesse ali, talvez dormindo, indefesa, ou que seu cão estivesse vulnerável e fácil de capturar. Eles não imaginavam que encontrariam Nathan, e muito menos que ele os esperava no escuro como uma sombra precisa e silenciosa. Nathan observou enquanto eles caminhavam alguns metros para dentro, debatendo entre si em sussurros impacientes. Troy reclamava da escuridão. Cameron perguntava se era mesmo necessário voltar ali. E Logan, impaciente e cego pela arrogância, exigia silêncio. A mão dele segurava algo no bolso. Talvez uma faca ou algum objeto que acreditava intimidar suas vítimas. Sua respiração estava acelerada, mas seu ego não o permitia recuar. Ele queria terminar aquilo. Queria apagar a sensação de humilhação que sentira quando Nathan o derrubara no parque. Era esse desejo que o guiava até seu próprio destino. Quando eles avançaram mais um passo em direção ao fundo do estúdio, Nathan entrou em ação. Ele se moveu com a rapidez de um predador, surgindo da escuridão atrás de Troy, que não teve sequer tempo de gritar. Em um movimento fluido, Nathan o derrubou, imobilizando-o com um golpe preciso que o deixou atordoado. Cameron virou-se bruscamente, mas antes que pudesse reagir, Nathan já estava sobre ele também, usando técnicas treinadas para neutralizar sem causar danos fatais. O som dos corpos caindo ecoou pelo espaço vazio, criando um contraste quase teatral com o silêncio que havia antes. Logan recuou, o rosto tomado por choque. A lanterna tremia em sua mão, fazendo sombras grotescas dançarem pelas paredes. Ele olhou ao redor, tentando identificar onde Nathan estava, mas os olhos não conseguiam atravessar a escuridão. Quando tentou correr em direção à porta, Nathan emergiu outra vez, bloqueando sua saída com postura firme e inquestionável. A luz da lanterna finalmente o iluminou, revelando sua expressão calma, porém carregada de determinação. "Acabou, Logan", disse Nathan, com voz baixa, mas tão afiada quanto uma lâmina. "Você não vai encostar nela, e não vai chegar nem perto do cachorro." Logan tentou responder, mas a voz saiu trêmula, desprovida da confiança habitual. Ele deu um passo para trás, tropeçando em um pedaço de madeira quebrada. Naquele momento, a máscara de superioridade que sempre usara começou a desmoronar. Pela primeira vez, ele percebia que havia encontrado alguém que não se intimidava com seu sobrenome, com seu dinheiro ou com sua arrogância. Nathan avançou, desmontando qualquer tentativa de resistência com movimentos firmes. Em poucos instantes, Logan estava imobilizado no chão, respirando de forma irregular, incapaz de compreender como sua dominação habitual havia se tornado fraqueza tão rapidamente. Nathan acendeu a luz do estúdio num gesto simples, mas que teve o efeito de expor tudo. Os agressores caídos, o rastro de destruição e a repetição lamentável de uma violência que agora tinha testemunhas e provas incontestáveis. Os rostos deles, sujos de poeira e com expressões de choque, pareciam finalmente confrontar a realidade das próprias ações. Nathan pegou o telefone e chamou a polícia, desta vez sem hesitação. Ele sabia exatamente o que dizer, sabia como relatar sem permitir que qualquer autoridade tentasse encobrir o caso. A voz dele era firme, controlada, e quando terminou a ligação, o silêncio voltou com peso, mas agora com um significado diferente. Os minutos que se seguiram pareciam longos, pontuados pelos gemidos abafados de Troy e Cameron e pela respiração pesada de Logan. A chegada da polícia iluminou a rua com flashes azuis, refletindo nas paredes do estúdio e criando um contraste cruel entre luz e sombra.
Os oficiais que entraram desta vez não demonstravam indiferença nem desdém. Ao verem a cena, o estado do local, as evidências de vandalismo e a clara tentativa de invasão, eles se movimentaram com seriedade imediata. Fotografaram tudo, anotaram cada detalhe, algemaram os 3 homens e ouviram o relato preciso de Nathan. Não havia espaço para dúvidas, nem mesmo influência suficiente no nome Whitmore para encobrir uma situação tão gritante. A noite terminou com Logan, Troy e Cameron dentro de carros de polícia, finalmente confrontando um limite que sempre evitaram. Nathan permaneceu no estúdio por alguns instantes após a partida das viaturas, respirando fundo, permitindo que a adrenalina deixasse seu corpo aos poucos. Ele olhou ao redor, vendo as pinturas destruídas, os destroços e a frase ameaçadora na parede. Aquilo tudo era mais do que vandalismo. Era prova de que Emily havia sido caçada, intimidada e ferida emocionalmente de uma maneira brutal. Mas agora, ao menos, o ciclo havia sido interrompido. Quando Nathan voltou ao hotel onde deixara Emily e Atlas, já era madrugada. O corredor estava silencioso, e ele caminhou até o quarto com passos cansados, porém resolutos. Ao abrir a porta, viu Emily sentada na cama, com os olhos ainda inchados de preocupação, mas alerta. Atlas levantou a cabeça, como se sentisse a energia diferente que Nathan trazia consigo. Emily não precisou perguntar. Bastou olhar para o rosto dele para entender. "Acabou", disse Nathan, suavemente, fechando a porta atrás de si. Emily sentiu uma onda de alívio percorrer o corpo inteiro, tão profunda que quase doeu. As lágrimas escorreram antes que pudesse contê-las. Ela levou a mão ao peito, tentando recuperar o fôlego, e Nathan aproximou-se, sentando-se ao seu lado na borda da cama. Era como se o mundo, por um breve instante, tivesse parado para permitir aquela mulher respirar outra vez. Ela estendeu a mão, os dedos tremendo levemente, e Nathan segurou-a com gentileza. A conexão silenciosa entre os dois era mais forte do que qualquer palavra poderia descrever. Atlas, sentindo a calma que finalmente preenchia o ambiente, deitou-se ao lado deles, descansando a cabeça sobre as patas. O amanhecer começou a surgir pela janela, tingindo o quarto com tons suaves de rosa e dourado, como se a própria cidade estivesse tentando compensar as sombras da noite anterior. Emily olhou para aquela luz nascente e sentiu algo novo dentro de si. Algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas alívio, era esperança. Uma esperança que nascia não da ausência de perigo, mas da presença de alguém que escolhera ficar, lutar e proteger. Nathan, observando-a, percebeu a transformação. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu dentro de si um propósito que não vinha de ordens, missões ou obrigações militares, mas de algo muito mais humano. Ele havia salvado vidas antes, mas nunca assim. Nunca com a sensação de que também estava salvando a si mesmo de alguma forma. Emily recostou a cabeça lentamente, ainda segurando a mão dele. Atlas suspirou como se compreendesse a paz momentânea que enfim se instalava. E ali, naquele quarto simples de hotel, com o sol se levantando do lado de fora, 3 vidas que haviam sido marcadas pela dor encontravam um ponto de descanso. Não era o fim de tudo, mas era o fim do medo iminente. E era também o início de algo novo. Algo que nenhum deles ousava nomear ainda, mas que estava ali, pulsando silenciosamente entre suas mãos unidas. Se esta história tocou o seu coração, não saia sem dizer nada. Veja as nossas outras histórias. Lá já espera um novo e inesperado salvamento. Clique em inscrever-se para não perder a continuação da luta pela justiça. E não se esqueça de partilhar este vídeo com aqueles que precisam de esperança, na proteção e no bem. Onde está a ver este vídeo agora? Escreva nos comentários. Nós lemos tudo.